Nesse momento, meus irmãos, para nossa edificação, eu os convido a abrirem comigo as Escrituras na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, onde nós leremos o maior parágrafo da Bíblia. Nós vamos ler Efésios 1, do 3 ao 14. Infelizmente não dá para ler isso aqui num suspiro só, mas a ideia do texto é essa mesmo. É um grande parágrafo, o maior parágrafo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo nos fala de bênçãos magníficas que nós recebemos da Trindade Santíssima. E ao tratar desse assunto, eu quero exatamente, a temática do nosso culto é exatamente uma igreja agradecida pela história da redenção. Nós estamos comemorando os 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, o que enche o nosso coração de alegria e gratidão por termos esta igreja histórica aqui no nosso solo pátrio. Mas importante ainda, mais importante do que a história da igreja local, é a nossa história da salvação, a história da nossa redenção, que pega um escopo muito maior do que apenas esse período pequeno de 161 anos. Somos gratos por esse período, mas esse período ele está dentro de um espaço muito maior de tempo, começando na eternidade e nos levando até a eternidade, passando aqui por essa vida, pelo tempo que passamos na terra, envolvendo pessoas do mundo inteiro, de diversas épocas. Então essa história gloriosa é narrada pelo apóstolo Paulo em suas palavras iniciais, aqui nesta carta que ele escreve. Tudo indica que Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta por volta do ano de 62. Alguns consideram até uma carta circular, por ser tão benéfica para toda a igreja. Mas todas as epístolas são assim. Esta é uma carta endereçada a uma igreja específica. E o texto diz assim, os versos 1 e 2, que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Então, aqueles irmãos de Éfeso receberam esta carta, foram edificados com as preciosas instruções que o apóstolo Paulo nos traz nelas. E é interessante que essas instruções, elas são direcionadas à igreja, e essa igreja aqui é chamada de pessoas que eram fiéis em Cristo Jesus e santos que vivem em Éfeso. Ou seja, olha que interessante as expressões que são usadas para se referir ao povo de Deus. O povo de Deus é um povo santo e é um povo fiel. No caso, os primeiros que receberam essa instrução foram aqueles que moravam em Éfeso. E essa carta circulou por várias igrejas e circula até hoje como palavra infalível e inerrante de Deus para a edificação do seu povo. No verso 2 nós temos a ação de graças que ele faz ali, ou a saudação inicial, desculpem. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí agora nós temos esse grande parágrafo que fala das bênçãos de Deus sobre a vida do seu povo. Vamos lê-lo solenemente de todo o nosso coração. Acompanhe a leitura que farei da palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Oremos. Bondoso Deus, obrigado por essa palavra que acabamos de ler. Tu és de fato bendito e tens nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Às vezes estamos tão envolvidos com as bênçãos da terra, estamos tão cobiçosos pelas coisas desse mundo, pedindo ao Senhor bênçãos materiais, que esquecemos das gloriosas bênçãos espirituais que o Senhor tem nos concedido, que devem mexer o nosso coração e impulsionar a igreja na direção correta. Portanto, nesse momento que acabamos de ler essa palavra, nós rogamos que ela seja aplicada ao mais íntimo do nosso coração, que nós coloquemos em prática, que nós entendamos o teu ensino, a fim de que possamos viver e honrar a Deus com tudo que temos e somos, e entendendo como o Senhor tem nos abençoado no decurso dos anos. Receba a nossa oração, aplique a tua palavra em nossos corações, a nossa petição em nome de Jesus. Amém. O texto sagrado começa já com essa expressão de doxologia, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Como é interessante perceber isso. Deus nos tem abençoado. Eu sei que você é um sujeito abençoado. Se você olhar para a sua vida, para a sua trajetória, você vai chegar agora e balançar a cabeça e dizer, é mesmo, pastor, eu sou um homem abençoado. Se você não estiver dizendo isso, ou você está passando por um momento triste de decepção e sofrimento, que não está lhe deixando ver o quadro completo, ou então você ainda está com seus olhos fechados e não está conseguindo enxergar a vida pelo prisma correto. Agora, se você é um cristão, se você é um filho da aliança, como Paulo saúda aqui os crentes de Éfeso, se você é um santo, um fiel em Cristo Jesus, você sabe que você é o sujeito mais abençoado que existe na face da terra. Você pode ser considerado o mais feliz que existe na face da terra. Por quê? Porque Deus te abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Não apenas se referindo às bênçãos da terra, mas agora deixando essas por um momento, pensando nas grandes bênçãos que Deus tem nos dado. Toda sorte de bênçãos é uma referência às muitas ações que Deus realizou em nossa vida. Nós vamos ver algumas aqui, nós não vamos esgotar o assunto, mas o texto faz referência, pelo menos a gente pode identificar 3 principais bênçãos que ele faz referência aqui na estrutura do texto, a partir do verso 4. Ele fala de algumas coisas que o Pai fez em nós, através de Cristo, depois fala algo específico, central em Cristo, o que Cristo fez por nós, e finaliza falando da ação do Espírito no coração desses crentes. Então nós temos aqui, nós vamos perceber que esse Deus abençoador abençoou o seu povo lá no passado muito distante, desde a eternidade, abençoou o seu povo num tempo específico com a chegada de Cristo Jesus e tem abençoado o seu povo até o dia de hoje. Inclusive, nesse exato momento que você está ouvindo essa palavra, algo pode estar acontecendo em sua vida, previsto nesse texto aqui também. Nós vamos ver isso parte a parte. Vamos ver então essas bênçãos da Trindade, essas bênçãos do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o que ele opera em nós, nas regiões celestiais, e que às vezes a gente nem sabe, porque você está tão preocupado com as regiões terrestres aqui, com as coisas do seu dia a dia, com a bênção nas regiões bancárias, as bênçãos nas regiões domésticas, está mais preocupado com as bênçãos aí no seu bairro, no seu dia a dia, na sua família, está preocupado com a sua vida, é tão preocupado com as coisas aqui que você deixa de ter uma visão maior das bênçãos espirituais. E eu quero especialmente falar sobre isso aqui. Ah, pastor, pensei que você ia falar que ia me trazer uma bênção aí, um carro novo, alguma coisa assim. Olha, essas coisas são boas, são pequenos desfrutes graciosos que Deus nos dá na terra, um bom casamento, filhos, saúde,
amizades, um bom companheirismo, trabalho, todas essas coisas são bênçãos de Deus, nós sabemos, mas nenhuma delas pode se comparar às coisas maiores que o Senhor fez em nossas almas, em nossas vidas por completo, através de Jesus Cristo. E é sobre essas bênçãos maiores que eu queria que você atentasse agora. Pelo menos nesse momento de culto, pelo menos nesse momento que você parou para ouvir essa palavra, esquece um pouco as bênçãos temporais, para de pensar só em dinheiro, trabalho, amigos, conquistas, coisas aqui triviais do dia a dia. Vamos pensar nas bênçãos celestiais. Quando eu falo bênçãos celestiais, você está pensando o quê? Deve estar assim, meu Deus, o que será uma bênção espiritual, assim, de toda sorte? Deus me abençoou espiritualmente. O que isso significa? Observe, a partir do verso 4, nós temos a primeira bênção do Pai aos seus filhos pactuais. Olha o que ele nos diz aqui. Assim como nos escolheu nele Cristo, o Pai nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Observe que a primeira bênção citada no texto é a bênção da eleição. O Senhor nos escolheu, não são eleições, como eu disse, esquece as da terra. O Senhor nos escolheu. Essa palavra é utilizada não porque houve uma votação para ver em quem Deus ia querer, mas Deus resolveu, o texto usa uma expressão mais à frente, beneplácito. O que é beneplácito? O seu prazer, a sua vontade. Deus resolveu escolher pessoas para Ele mesmo. Então o texto diz, Paulo diz assim, Ele nos escolheu, Paulo se insere nesse grupo dos escolhidos, assim como nos escolheu nele em Cristo, antes da fundação do mundo. Olha só quando é que essas bênçãos acontecem. Antes de tudo existir, quando não havia nada do que Deus criou, lá na eternidade, Deus nos escolheu nele com propósitos. E o propósito foi para que pudéssemos ser santos, pudéssemos ser irrepreensíveis perante Ele. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Para pensar comigo aqui, ó. Você acha às vezes feliz porque alguma coisa aconteceu na tua vida agora? Eu queria fazer uma referência de alguma coisa que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que aconteceu na minha vida, que aconteceu na vida de muita gente que crê no Senhor Jesus e que não acontece na vida de todo mundo. Lá na eternidade, antes de Deus criar todas as coisas, Deus, conversando com Ele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, planejou tudo que haveria de acontecer, inclusive o desfecho. E é por isso que a gente sabe que todas as coisas que Ele fala realmente acontecerão como Ele disse que ia acontecer. Então, lá na eternidade, o Senhor pensou em nós, e não só pensou, Ele nos escolheu para Ele mesmo. Nos escolheu. O texto diz que Ele nos escolheu, não assim para destruir-nos, mas Ele nos escolheu para que pudéssemos ser santos e irrepreensíveis perante Ele. Há um propósito nessa escolha. O Deus que nos escolheu em meio a tantos, nos escolheu para sermos separados para Ele, sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, ou seja, uma vida e uma conduta de santidade, conduta ilibada, uma vida limpa na face da terra, sendo verdadeiros luzeiros, brilhando para a glória de Deus. Deus nos fez assim. E o texto prossegue dizendo que essa escolha, uma outra palavra que ele usa no verso 5, ele usa a palavra predestinou. A Bíblia diz que em amor nos predestinou para Ele. Ou seja, olha que bênção aqui, a escolha do Pai, a eleição do Pai, também pode ser chamada de a predestinação do Pai. Nos escolheu, Ele nos predestinou, nos escolheu em Cristo, nos predestinou para Cristo. Deus, o Deus soberano, poderoso, Ele não fica olhando as coisas como acontece na terra e decide. Lá na eternidade, Ele decretou como as coisas deveriam acontecer. E o apóstolo Paulo aqui então fala dessa doutrina tão importante que é a doutrina da eleição. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados
para Ele. Eu não estou na igreja aqui agora simplesmente porque um dia alguém me convidou e eu vim. Isso aconteceu, mas agora que eu leio a Bíblia, eu estou sabendo que esse fato de eu ter vindo para cá, de eu ter me convertido, o fato de um dia alguém me falar da palavra, eu ter desprezado, mas um dia aquilo abriu-se, aquela verdade abriu o meu entendimento, naquele dia, isso tudo aconteceu porque um dia Deus me escolheu e me predestinou para Ele. A pergunta é, pastor, motivado pelo que Ele fez isso? O texto diz que Ele fez isso em amor. Em amor nos predestinou. Uma demonstração, eu disse que são bênçãos, né? Presentes de Deus para a nossa vida. Se é uma bênção, a primeira bênção, que é a bênção da eleição, um presente de Deus para a nossa vida, esse presente é um presente amoroso. Deus demonstra o seu amor para conosco. Diz que por meio disso Ele vai nos trazer a adoção de filhos, uma outra bênção preciosa, ou seja, você não vai ser um bastardo, alguém sem pai, sem mãe aqui, não, você tem pai. Seu pai é o Deus criador de todas as coisas, que te escolheu, que te elegeu, que te predestinou, e Ele agora tem você na sua mão como um filho. E isso Ele fez por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a adoção de filhos só é possível porque um filho, o único Filho de Deus, o unigênito do Pai, veio se entregar por nós na cruz. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, o texto vai fazer referências a essa obra de Jesus Cristo. Mas tudo está ligado a Cristo. O Pai nos escolheu nele, o Pai nos predestinou para Ele, para Cristo, e Ele diz que tudo isso para louvor da glória de sua graça. Ou seja, a glória da sua graça, a forma de Deus demonstrar graça aos pecadores miseráveis, como eu, como você, como tantos, como o apóstolo Paulo e como outros tantos, isso aqui ele agora diz, deve ser louvada a glória da graça de Deus. Deus foi tão gracioso, mas não é uma graça, pequena graça, é uma gloriosa graça. E essa glória de sua graça deve ser louvada. Por que é que Deus resolveu escolher um miserável pecador como eu? Um homem que era terrorista da igreja no primeiro século, como o apóstolo Paulo. O texto não faz referência a quais foram os critérios que Deus escolheu Paulo, não escolheu Judas. Por que Deus fez isso? E essa é uma pergunta que às vezes as pessoas ficam fazendo. Será que eu sou escolhido? Por que Ele não fez? Essas perguntas aí pertencem a Deus. Ele quis fazer assim, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu sou criatura, Ele é criador, Ele faz o que quiser. Não compete a mim ficar questionando, agora compete a mim dizer, o Senhor me escolheu, obrigado Senhor, muito obrigado, por tão grande amor demonstrado por mim. Eu não mereço isso, mas o Senhor me amou. Não viu nada em mim, porque não tinha nada que pudesse dizer, eu te escolhi porque tu vai ser, Não, o Senhor nos escolheu, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não viu nada em nós. Nós não somos nada diante de Deus, mas Ele olhou para esse nada, esse verme, essa é uma linguagem bíblica, né? O texto diz, não passo de um verme. O próprio texto de Isaías chega a chamar o povo todo de Deus de vermezinho de Jacó. Pois é, nós que somos esse vermezinho, Deus olhou, quis amar, quis escolher, predestinou para a salvação e disse, vem para cá que você vai ser meu. Em meio a tantos, Ele não fez isso com todos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Agora, se você faz parte desse grupo seleto, você deve dar graças a Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil está celebrando 161 anos de sua existência aqui no nosso país, mas, na verdade, 161 anos nos faz referência a 1859. A nossa história, ela começa não no ano zero, mas ela começa lá na eternidade, quando nada havia sido feito, quando eu não tinha feito nada, mas Deus, que é o Deus soberano, glorioso, que incrivelmente planejou, organizou todas as coisas, decretou como tudo deveria acontecer, Ele pensou em mim. Isso me enche de conforto, isso me enche de paz, isso me traz uma alegria indizível e cheia de glória, como diz o apóstolo Pedro. Ele nos concedeu tudo isso gratuitamente em Jesus, no amado. Essa primeira bênção da Trindade, ela precisa ser entendida por nós
E a gente tem que ler o texto não está dizendo isso aqui, e receber essa bênção de Deus, assim, em vez de ficar questionando. Esses textos são alvos de muitos questionamentos. Não concordo com esse negócio de que tem os eleitos de Deus predestinados. Não concordo. Então, se você não concorda, você chega na sua casa e arranca essa página. E aí, quando você for lendo outra aqui, mais à frente, ele vai dizer de novo, você arranca aquela. Aí você passa mais um pouquinho aqui, você chega em Colossenses, você rasga umas páginas de Colossenses aqui, você vai passando mais um pouquinho, e a Bíblia, chegou em Tessalonicenses, reconhecendo, irmãos, a vossa eleição, você rasga essa página aqui também, enfim, você vai rasgar a Bíblia quase toda, porque essa é uma verdade da Bíblia, uma verdade que deve trazer conforto para o nosso coração e não confusão na tua cabeça. Você tem que ser agradecido. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos celestiais e nos escolheu lá na fundação do mundo. Não foi eu que escolhi Deus. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Eu até digo, né? Olha, teve um dia que eu falei, olha, eu quero servir a Cristo. Na minha inocência, na minha percepção humana, eu vim na igreja, eu tomei uma decisão, mas agora que eu estou lendo a Bíblia, foi eu não, rapaz, foi Deus que me escolheu lá na eternidade. Isso me traz um conforto muito grande. Ao invés de você ficar discutindo teologia sobre esses temas, isso é tema bíblico, procure compreendê-lo. E não dizer assim, não aceito, não concordo. Então, se não concorda, fecha a Bíblia e vá ler outro livro. Vá ler o Alcorão, vá ler qualquer outro texto. Quer dizer, muitos textos sagrados também falam de predestinação. Mas vai ficar difícil para você. Isso, na verdade, às vezes humilha o nosso eu, que quer sempre tomar decisão. Não, foi eu quem fiz. Não. A maior coisa que você tem na sua vida, a salvação, é graça de Deus. Deus ofereceu gratuitamente para nós. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Essa mensagem, longe de ficar causando polêmicas ou discussões entre crentes, ou dúvidas, será que eu sou ou não sou? Meu amigo, se você não estivesse pensando nesses textos aqui, se você não estivesse na igreja, se você não estivesse amando o Senhor Jesus, você nem ia estar com essa preocupação. Você está achando que o povo do mundo tem essa preocupação? Será que eu sou de Deus ou não sou? Não, eu não quero nem saber de Deus, as pessoas estão lá vivendo longe. O simples fato de você estar com essa dúvida aí, será que, e é mesmo, e se eu não for, meu Deus? Essas preocupações que às vezes atormentam sua alma, largue elas todas aos pés da cruz. O simples fato de você estar preocupado com o destino eterno de sua alma, isso é uma preocupação muito plausível. Procure ler as Escrituras. Aqui, essa mensagem, não é para botar dúvida na tua cabeça, é para trazer conforto para o teu coração. A doutrina da eleição nos conforta dizendo, a minha salvação não depende de mim. Não começou agora, semana passada, ou alguns anos atrás, quando eu vim para a igreja. Eu estou fazendo parte de algo que foi Deus quem planejou para mim antes da fundação do mundo. Isso me traz um conforto muito grande. Porque se Ele pensou em mim na eternidade, Ele vai me conduzir por toda a eternidade. Essa é a primeira bênção da Trindade. Creia nela, descanse com esse presente que Deus nos dá, a bênção da eleição, da predestinação. Segundo, o texto agora, o tempo inteiro fala de Cristo. Porque Cristo, o amado do Pai, Ele é quem está em evidência. A própria ação do Espírito que nós vamos ver depois, o texto faz referência ao Espírito, mas o ministério do Espírito principal é lançar luz sobre a obra de Cristo. Então, Cristo sendo glorificado, é o nome que está acima de todo nome, o Deus triuno é honrado ao ver Cristo sendo exaltado. E então o texto diz a partir do verso 7, no qual, ou seja, no qual aqui é uma referência ao verso anterior, quando ele chama Cristo de amado, nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Essa palavra é muito especial, redenção, porque faz referência àqueles que estavam perdidos sem salvação, e de repente aquela pessoa cujo caminho levava para a destruição, para a perdição e a perdição eterna, essa pessoa agora teve redenção para a vida dela, há uma mudança no rumo dela. Ela estava indo para a perdição, mas ela foi tirada daquele caminho, e agora ela caminha em novidade de vida. Essa pessoa encontrou redenção. Aonde que a gente encontra redenção, perdão,
reconciliação com Deus. Aonde que a gente encontra a verdadeira salvação para mudar nossa vida completamente? O texto diz que nós temos a redenção pelo seu sangue, mais uma vez referência ao amado. O sangue aqui é uma referência a Cristo. Pelo sangue de Cristo, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Ou seja, o seu sangue derramado é que traz remissão para os nossos pecados. E a remissão aqui faz referência exatamente ao perdão que nos era dado em todos os rituais que no Antigo Testamento se celebravam. O sangue que derramava de um animal para que o sangue do homem que estava ali não fosse derramado. O sangue sempre foi derramado para resolver o problema do pecado, desde Adão e Eva, quando peles precisaram ser feitas pelo próprio Deus para cobrir a nudez de Adão e Eva. Peles, pele veio de onde? Veio de algum animal que foi sacrificado para que eles pudessem ter aquela pele. Desde o primeiro pecado, nós temos ali a forma de resolver o problema do pecado: morre um, derrama o sangue de um, para que outro seja redimido. E todos os sacrifícios do Antigo Testamento, o sangue dos bodes, dos touros, dos cordeiros que foram derramados ao longo dos anos todos, não traz remissão. O escritor aos Hebreus deixa isso bem claro. O sangue de touros e de bodes não traz remissão, mas esse sangue derramado apontava para o sangue de Jesus, o sangue do sacrifício perfeito, do perfeito Filho de Deus, que viria ao mundo para se oferecer uma vez por todas, o justo pelos injustos, o santo pelos profanos, para trazer então remissão dos pecados. Aquele que nunca cometeu pecado, recebeu a ira de Deus sobre si, e ele agora carrega sobre o lenho, sobre os seus ombros, não apenas o lenho, mas ele carrega sobre si a culpa do nosso pecado. Seu sangue foi derramado, e por meio do seu sangue nós temos redenção. Por meio do seu sangue nós temos perdão, reconciliação. E o texto diz que isso segundo a riqueza de sua graça. A graça de Deus é superabundante. Deus não tem pouca graça, Deus tem muita graça, porque Ele é rico em graça. Por isso que o texto diz que Ele fez tudo isso segundo a riqueza de sua graça. Não existe ninguém que seja tão gracioso quanto o nosso Deus. E graça é essa demonstração. Quem era eu, um perdido miserável? O apóstolo Paulo, quem era? Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, um homem religioso, zeloso, mas maligno, de coração rebelde contra Deus. Deus pegou aquele homem, transformou a vida dele, redimiu, mudou sua vida, e agora ele ficou maravilhado com a transbordante graça de Deus. Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na vida dos meus irmãos, Deus tem feito isso na vida de quem? Na vida daqueles por quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. Então o Pai escolheu antes da fundação do mundo e Cristo morreu por esses eleitos. Lá na cruz, o Senhor estava pensando em cada um de nós que cremos em Jesus. Não foi por todos que Ele morreu. Eu sei que todo mundo acaba dizendo assim, morreu por todos. Bem, o sacrifício de Cristo é eficiente na vida de todo aquele que crê. Por que alguém crê? Daqui a pouco a gente vai ver por que a gente crê. Mas já fazendo o link aqui, aquele que o Pai escolheu, o Filho pagou o preço com seu próprio sangue para trazer salvação. E esses vão um dia crer. Esses que creem no sacrifício de Cristo, porque o Pai os escolheu antes da fundação do mundo. Essas bênçãos estão totalmente ligadas. O verso 8 diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, Deus nos trouxe redenção. Essa redenção aconteceu através do sangue de Jesus. Pelo seu sangue nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Deus derramou dessa sua graça de forma abundante sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Ele fala nós aqui agora é uma referência à igreja. Ele está escrevendo à igreja e compartilhando com todos. Não é todo mundo indistintamente, mas todos os que creem, todos os eleitos de Deus, usando o termo do próprio texto na parte anterior. Então Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Vamos por partes aqui. Ele fala de sabedoria e prudência, porque as coisas que Cristo veio fazer,
a forma como Deus planejou a história da nossa redenção é algo muito cheio de sabedoria. Ninguém seria capaz de ver uma coisa dessa. E olha que eu vejo alguns homens muito capazes. Eu vendo aquele autor, o Tolkien, que fez O Senhor dos Anéis, você vê assim, como é que aquele cara inventou aquela história toda, olha, fascinante. Você vê alguns autores que inventaram histórias, que coisa impressionante, mas nenhum se compara à história da redenção que Deus planejou lá na eternidade e que tem desenrolado essa história no decurso dos anos. Eu faço parte dessa história, eu estou escrito no livro que ele escreveu lá, e os meus dias estão todos escritos e contados, conforme ele mesmo me predestinou lá na eternidade. Não vou fugir de nada disso, mas ao mesmo tempo parece que eu sou livre para fazer o que eu bem quero. Que coisa mais interessante, que nos deixa maravilhados. E nós devemos realmente descansar nessas verdades. Ontem eu pude falar para os jovens da minha igreja sobre a relação da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como é bom você ver isso. A Bíblia apresenta sempre essas realidades. Há um Deus soberano que determinou todas as coisas, que decretou que as coisas vão acontecer assim, conforme o beneplácito de sua vontade, sem influência de ninguém. Ele fez porque ele quis e porque ele pode, porque ele é Deus. Ao mesmo tempo, a gente vai fazendo coisas aqui, somos responsabilizados por tudo que nós fazemos. A Bíblia cobra do homem decisões para ele tomar, mas tudo isso, de forma muito harmônica, é apresentado nas Escrituras, repetidas vezes. E esse texto, então, nos mostra que Deus, com toda a sua sabedoria e prudência, ele, através de Jesus Cristo, ele desvendou o mistério de sua vontade. A palavra mistério aqui é uma referência ao que Cristo, desde o início, deveria fazer, que estava sendo, desde Gênesis 3,15, foi embrionariamente anunciado. Depois, pouco a pouco, foi sendo revelado sobre Cristo, de que Cristo viria para salvar o seu povo. Falou para Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão ainda não tinha dimensão de tudo aquilo, mas ele acreditou. Sua descendência, Abraão, vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu, que a areia do mar. Abraão creu, mas ele não tinha essa dimensão completa. Tudo isso ainda era um mistério. Qual é o grande mistério? Cristo para as nações, Cristo para todos os povos, pessoas de todas as tribos, povos, raças, nações, em todas as épocas, Deus, lá na eternidade, planejou que essas pessoas pudessem ser salvas. E isso é realmente uma demonstração de grande sabedoria, de prudência de Deus, que desvendou-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele. Olha só, segundo a vontade dele, ele propôs que esse Cristo, que era mistério no Antigo Testamento, mas que depois se torna revelado, e ele é a luz para todas as nações, ele diz que, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como na terra. Cristo veio no momento que Deus quis que ele viesse. Ele não pegou assim, tem esse profeta, deixa eu ver se Jeremias, eu vou fazer o meu grande sacerdote, profeta. Não deu certo. Deixa eu ver se esse outro aqui, esse profeta parece que é um menino bom, acho que eu vou fazer ele ser o Messias. Não! Quando Cristo veio no momento certo, e a Bíblia chama esse momento certo de a plenitude dos tempos, tudo colaborando para a vinda dele, porque Deus planejou que fosse assim, não foi obra do acaso. Dentro dessa plenitude dos tempos, procure estudar um pouquinho mais sobre isso, você vai ficar maravilhado. Até mesmo o fato de ser na época do Império Romano, onde muitas estradas estavam sendo feitas através da Pax Romana, que facilitou com que esse evangelho se multiplicasse, fosse levado de um lugar para o outro. Você percebe que nessa plenitude dos tempos, no momento de crise, em que o povo de Deus vivia, depois já de ter sofrido vários cativeiros, e Deus vem no momento certo para trazer a sua verdade, Cristo que é a verdade, para a salvação do seu povo, espalhado por toda a face da terra. Quando vem, então, na dispensação da plenitude dos tempos, para convergir nele, então, todas as coisas, tudo convergindo para ele, tanto as do céu como as da terra. Nele, observe, tudo é em Cristo. Nele, digo, no qual também
Também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Olha só que coisa maravilhosa que ele nos diz aqui, que nós fomos predestinados, fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, ou seja, ele nos escolheu, ele nos predestinou, o Filho veio morrer em nosso lugar, no tempo e no espaço, na plenitude dos tempos, no momento certo, planejado por Deus, e nós fomos agora, nós somos beneficiados com tudo isso, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Os que de antemão esperam, esse nós aqui é uma referência a nós judeus, nós estamos esperando Cristo Jesus. Mais à frente você vai ver aqui, no verso seguinte, ele fazendo uma referência a vós, uma referência aos gentios. Então, o que nós já temos até aqui nesse momento? A primeira bênção, a eleição do Pai. A segunda bênção, a redenção do Filho. E nessa aqui, vamos tirar lições para a nossa vida. Você já parou para pensar que coisa maravilhosa saber que alguém não apenas pensou em você, mas que orou por você? Em João capítulo 17 diz que ele intercedeu por nós. Oro não apenas por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim. Deus orou por mim, eu fico maravilhado com esse texto. Ele pensou em mim, ele orou por mim. E lá na cruz do Calvário, quando ele estava lá sentindo a ira de Deus caindo sobre ele, quem é que ele pensava? Ele estava pensando em todos os seus. Ele disse, eu não vou perder nenhum dos que tu me deste. Aqueles que ele elegeu, na cruz ele pagou o preço. Tanto os que estavam antes de Cristo, como os que viriam depois. Porque eu estou aqui em 2000 anos depois, né? Então todos até o último dia. Quando Cristo voltar, todas essas pessoas que vão ser salvas, no passado, no presente, no futuro, por todos esses Cristo estava lá, na cruz do Calvário, e ele tem na sua mente, claro, o nome de cada um. Não foi assim no apunhado, né? Se fosse qualquer um de nós, não ia ter condição de ter um controle desse. Mas Cristo estava pagando o preço do seu pecado, ele sabe quem é você, ele sabe quem sou eu. Isso não foi de todo mundo, não. Se você nunca fosse arrepender e crer, não foi para você, não. Agora, se você ainda não é um arrependido, pode ser que ainda seja. Ainda seja um eleito de Deus que em algum momento vai se revelar. Tem pessoas que ficam na igreja 1 ano, 2, 3, vêm para o culto dormir, porque não conseguem prestar atenção a nada. Tem pessoas que parecem que estão apagadas de tudo, aí tem uma hora que a pessoa parece que dá um estalo ali na cabeça dele, ele começa a acreditar em tudo aquilo ali, tem uma vida transformada e tem uma reviravolta na vida. Por que isso acontece? Aguarde. Os próximos versículos vão falar exatamente sobre isso. Mas aqui agora eu queria que você pudesse expressar sua gratidão a Deus pelo presente que Ele te deu. Cristo morreu a nossa morte e nos doou sua vida. Cristo se rendeu na cruz do Calvário, pensando em mim. Ele pensou em mim. Não só pensou, Ele veio para me trazer salvação. Agora você entende melhor porque que o apóstolo Paulo, quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo, até para fortalecer a fé dele, ele usa aquela expressão tão forte assim, dizendo em 1 Timóteo 1, 14 e 15, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A estrutura grega desse texto é como, literalmente podia ser assim, o qual eu sou o primeiro, eu mesmo. Ele veio para mim, eu sei que veio para outras pessoas, mas assim, ele se sente tão maravilhado com a obra de redenção de Jesus Cristo, que ele fala, foi para mim, eu sou o principal. Não foi assim um negócio por atacado, onde uns 5 mil aí pelo menos eu salvo, os que chegaram primeiro aí eu levo. Não, ele veio, esse aqui que vai nascer no dia tal, no ano tal, na cidade tal. Ele tem isso tudo na sua mente, eu fico maravilhado com a grandeza de Deus. Esse Deus que nos escolheu, se encarnou, é o próprio Deus que se encarna para nos redimir. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é, Ele sabe
tudo a teu respeito. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Algumas pessoas nesse momento vão se desligar dessa mensagem, não querem nem saber. Outros vão arregalar os seus olhos e dizer, ele pensou em mim, isso é para mim. De fato, Cristo morreu na cruz para salvar aqueles por quem o Pai lhe entregou, aqueles a quem o Pai elegeu antes da fundação do mundo. Ele veio ao mundo para me salvar, para nos salvar, e isso é uma grande bênção que nós temos. Anteriormente ele tinha dito que por meio da obra de Cristo nós recebemos a adoção de filhos. Eu fui adotado por Deus. Eu fui adotado por causa de Cristo, meu irmão mais velho. Agora Deus olha para mim e me chama de filho. E sabe por que Deus olha para mim e me chama de filho? Não é porque eu sou bonitinho, não, porque eu sou filho obediente, porque eu não sou. Sou um miserável pecador, mas porque quando ele olha para mim, o filho verdadeiro dele, o autêntico, Jesus Cristo, ele está aqui do meu lado, assim, quando o Senhor olha para mim, Jesus está na frente aqui. Ele olha para mim por meio de Cristo. Quando ele vê a mim, ele me vê santo, porque ele está vendo Cristo. Quando ele olha para mim, ele diz justificado, porque ele vê Cristo. Quando Deus olha para mim, ele não vê mais o miserável pecador fracassado que eu sou, mas ele olha para mim e vê agora o vencedor filho de Deus. Eu fui adotado como filho, por meio de Cristo, eu tenho essa bênção, e isso é uma glória. E nós devemos nos alegrar pela obra de Cristo na cruz, em nosso favor. Se fosse eu lá, na cruz, eu ia só morrer. Quando ele derramasse a ira sobre mim, eu ia só sofrer, morrer, e depois ia receber aquela ira por toda a eternidade. Não seria suficiente. Nunca eu teria condição de agradar esse Deus Santo. Mas esse Deus Santo demonstrou graça e amor transbordante, de uma riqueza que só Ele tem. Isso invadiu meu coração, transformou minha vida. Agora, pela obra que Ele fez há 2000 anos atrás, mas porque Ele pensou em mim, Ele me escolheu, Ele me predestinou lá na eternidade. Deus seja louvado por isso. Eu não teria condições de ter uma história tão bela assim na minha própria vida. Mas o Senhor, Ele nos redimiu. Por isso que nós somos gratos por tão bela história da redenção que Deus tem feito para com seu povo no decurso dos anos. A última parte desse texto, irmãos, os versos 13 e 14, nos falam agora de uma bênção muito especial que nós temos através da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Você observou aqui que pela própria quantidade de material, a maior parte do tempo é falando de Jesus, da obra de Cristo. Ele fala que o Pai nos escolheu, ele vai falar sobre a obra do Espírito, mas o que pega maior tempo aqui é realmente Cristo. Porque essa é a vontade do Pai, que o Filho seja glorificado. Essa é a vontade do Espírito, que ele seja honrado. É assim que Deus quis. Não é assim, pastor, o senhor está falando mais sobre o Filho, daqui a pouco o Pai fica triste, o Espírito Santo tem que falar mais dele. É assim que o Senhor age, é assim que Ele é. Ele não é como um de nós. E olha só o que acontece conosco. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. O texto diz então que nós os que antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, ou seja, os judeus esperavam em Cristo, mas vocês também gentios, nós gentios, ou seja, judeus e gentios todos, como foi que essa salvação bendita se aplicou à nossa vida? Ele diz assim, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, Deus não apenas escolheu as pessoas na eternidade, mas Ele escolheu também como essas pessoas iriam se converter. E a forma que Ele fez isso é exatamente, como diz lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Então, quando essa palavra é anunciada, o que acontece? Aí você tem fé. Mas aí tu lê aqui em Efésios mesmo, passa uma página aqui, 2:8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que foi que aconteceu?
determinado momento você estava ouvindo a pregação da palavra, a palavra da verdade. Depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, a revelação da Escritura, que nos aponta para a verdade que é Cristo, ouvindo também o evangelho da vossa salvação, ou seja, as boas novas de que Cristo estava reconciliando com Deus o mundo, que é por meio de Cristo que nós temos salvação, e a pregação de Cristo é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, arrependam-se e creiam. Nós devemos viver pela fé em Jesus. Essa mensagem foi pregada, nós ouvimos essa mensagem, nós ouvimos essa boa nova do Evangelho dizendo: Deus está recrutando pecadores, arrependam-se e creiam que Ele recebe pecadores entre eles. Você ouviu, na hora que você ouviu, o texto diz também que você, olha a sequência, tendo nele também crido, você ouviu, você creu. O que foi que aconteceu? O texto diz que vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Recebeu o selo do Espírito. O Espírito Santo agindo na nossa vida. Pegando os outros textos e tendo uma compreensão mais ampla, o Espírito Santo de Deus, ele não veio na sua vida depois que você se arrependeu, que você creu. E aí foi selado com o Espírito. Mas o próprio Espírito já começou a agir antes, como eu disse aqui no texto de 2:8. Ele, inclusive, é quem nos deu a fé. Usando outro texto do apóstolo Paulo, mostra que nós fomos lavados pelo lavar regenerador do seu Espírito. Estávamos mortos, ele vai falar isso no capítulo 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. O seu Espírito tocou em nosso coração. E na hora que ele deu o toque de vida, a gente conseguiu observar quem é Deus, quem nós somos, a gente se arrependeu, porque isso é produção de Deus em nosso coração. Arrependimento verdadeiro é a ação de Deus em nossa vida. A gente não produz arrependimento verdadeiro é obra do Senhor, do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Ele mesmo disse que o Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo agindo em nós. Então, olha como é interessante essa parte aqui que fala da bênção do Espírito, né? Do selo do Espírito. O Espírito Santo age na hora do pregador. Toda vez que eu venho aqui um púlpito para pregar, eu falo: Espírito Santo de Deus, me use. Ele pode usar o pregador enquanto ele transmite a verdade. É o mesmo Espírito quem de lá pode tocar o coração do pecador para que essa mensagem possa encontrar o seu coração, porque se o Espírito não falar por meio da sua palavra, da Escritura Sagrada, ao coração habilitado por ele, não haverá conversão. Então, quando acontece essa bênção do Espírito de agir em nós, dando toque de vida, nos regenerando, nos purificando, nos abrindo os olhos, é mais ou menos assim: você está com seus ouvidos tampados, você está com os olhos cegos, e de repente ele toca na sua vida, você começa a ouvir plenamente, você começa a ver plenamente. E isso é obra do Espírito Santo de Deus agindo em nossos corações. Ele vem habitar dentro de nós. Nesse exato momento nós somos batizados com o Espírito Santo. Eu sei que quando fala isso, pensam logo nessa doutrina mais recente, de uns 100 anos para cá, a doutrina de falar em línguas estranhas e profetizar. Deixa isso aí de lado, vamos olhar o que a Escritura fala. Quando é que o Espírito vem agir, vem habitar em nós? Nessa hora aqui, porque Ele que toca a nossa vida. Ele toca a nossa vida, Ele traz vida para o nosso coração agora. Nós podemos ouvir, ver, falar. Nós podemos dizer: Abba, Pai. É por meio do Espírito Santo de Deus que nós somos aproximados dEle. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito quem age no nosso interior, nos fazendo olhar para Cristo. Quando você começa assim a olhar para Cristo, enxergar a obra gloriosa de Cristo, isso é o Espírito Santo de Deus operando no seu coração. E esse Espírito habitando em nós é o selo de Deus na nossa vida. Ele está conosco. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ele prometeu que faria isso e de fato fez. As promessas estão lá do Antigo Testamento. Nós vemos elas se cumprindo em Pentecostes e elas continuam acontecendo o tempo inteiro.
o qual é o penhor da nossa herança, ou seja, a certeza que nós vamos ter, aquela herança lá, é o Espírito Santo de Deus que já habita em nós, até o resgate da sua propriedade, porque vai ter uma hora que nós vamos ficar assim nesse mundo aqui esperando, será quando vai ser? Não, vai ter a hora que nós vamos ser resgatados, vai ter a hora que vai ter o resgate da sua propriedade. E aqui é uma referência quando a gente tiver o nosso encontro com o Senhor e vivermos para Ele pelos séculos dos séculos, em louvor da sua glória. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Porque se você percebeu, cada uma dessas bênçãos da Trindade, elas acontecem em tempos diferentes. A primeira bênção da eleição, ela acontece lá na eternidade. Fomos escolhidos e predestinados por Deus quando nada existia. E a nossa redenção, quando aconteceu? Não foi agora. Nossa redenção aconteceu quando Cristo veio ao mundo na plenitude dos tempos e se entregou pelos nossos pecados uma vez por todas. Ali Ele nos trouxe salvação eterna. E quando é que a gente entendeu essas coisas e essas coisas vieram verdadeiramente aplicar-se à nossa vida? Porque isso em tempos diferentes de cada um que vive. Quando o Espírito Santo de Deus usou alguém para pregar o Evangelho para nós, e Ele nos habilitou, dando-nos fé, para crermos, para nos arrependermos e vivermos para Ele. O Espírito habita em nós, você não está só, é o Espírito de Deus que habita em você. Não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito. Que grande bênção é essa? Ela aconteceu comigo no ano de 95, 22 de setembro, era um sábado. Eu me lembro daquele dia glorioso em que eu lia em casa, estava em casa, não estava nem na igreja, lendo folhetos, cartinhas de amor que a minha namorada me deu, e num momento de crise eu me joguei de joelhos diante de Deus no meu quarto e comecei a clamar dizendo, Senhor me converte, era a única coisa que eu sabia dizer. Senhor me converte, eu acho que eu fiquei muito tempo ali chorando e dizendo, Senhor me converte, Senhor me converte. Eu não tenho condição de dizer isso, era o próprio Espírito de Deus me selando, tocando em mim, me habilitando para a vida. Naquele momento ali, o Espírito veio habitar no meu coração e nunca mais me deixou, e eu tenho certeza que Ele nunca me deixará, porque como Paulo diz aos Filipenses, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho o selo da promessa, e esse selo é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, até o último dia, quando seremos resgatados, para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Que coisa gloriosa. Aqui algumas lições para a nossa vida. Primeiro, seja grato a Deus. Se você já foi convertido, se você está na igreja, seja grato a Deus por essa grande bênção que o Espírito Santo nos proporciona. Ele operou em nossos corações. Ele é que nos desvenda os olhos. Toda vez que houve arrependimento no teu coração, foi o Espírito Santo de Deus te convencendo, entristecendo, gerando em você aflição de alma, para que depois você pudesse receber perdão e você pudesse viver em paz com Deus. É obra do Espírito Santo. Ele começou a fazer isso, continua fazendo isso e vai ficar agindo em nós até o fim. Uma outra coisa ainda sobre o Espírito Santo, ele está em nós, mas não necessariamente está agindo da mesma intensidade em todos ao mesmo tempo. E isso nós vamos ver, é um dos temas da carta aos Efésios. Você pode ver isso, por exemplo, quando ele fala enchei-vos do Espírito, no capítulo 5, ou quando ele diz no capítulo 4, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. O Espírito habita em nós, mas às vezes pode ficar mais entristecido por causa de nossos pecados, nossas fraquezas, mas ele não deixa de estar ali. E em outros momentos podemos estar mais enchidos dele, mais cheios dele, pela sua ação em nossas vidas, conforme Efésios capítulo 5 já nos descreve. Mas ele está lá, ele nunca nos deixa. Então é como se fosse aquele fogo alto e fogo baixo, né? Mas ele está ligado, ele não desliga. Então tem hora que você está mais ali, cheio do Espírito, em outros momentos de sua caminhada você pode dizer, olha, não estou tanto assim não, está fogo médio ali, ou às vezes está bem fraquinho ali, mas está lá. O Espírito Santo de Deus, se Ele começou uma obra na sua vida, Ele está lá. Então deixa eu dizer aqui para as pessoas que, hipoteticamente aqui falando, que eu não conheço a vida de qualquer um, de nenhum de vocês, mas aqui pensando, quem sabe você está vivendo esse momento
está com o Espírito Santo entristecido, você também está mal, envelhecendo por dentro por causa dos seus pecados. Olha a bênção que Deus te deu. Tu não precisa viver mais escravizado ao pecado, Cristo já te libertou. O Espírito Santo já habita no teu coração. Para que você está vivendo essa vida assim? Para que está desperdiçando sua vida? Arrependa-se, creia, viva pela fé no Filho de Deus, volte seus olhos para a cruz. Deus pode transformar a sua vida dia após dia. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o santo dia da redenção. Procure se encher do Espírito Santo de Deus. Como, pastor? Leia lá depois do capítulo 5, vivendo com santidade, procurando se desvencilhar de todo o pecado, buscando os meios de graça que Deus nos concede. Está ali Efésios 5, a partir do verso 18, com uma série de referências. Agora, se você que está me ouvindo, hoje, pela primeira vez, você está entendendo, meu amigo, hoje é o dia mais feliz de sua vida, porque é o dia que o Espírito Santo de Deus está aplicando toda a obra de redenção no seu coração. Hoje é o dia do teu novo nascimento, hoje é o teu dia de transformação. Seja grato a Deus, renda-se a Ele, se prostre diante dEle, clame a Ele. Deus quer ouvir a sua voz, falando com seu Pai, como se fosse uma criança recém-nascida chorando aos pés do Senhor. Faça isso, desfrute desse privilégio. Agora, aqueles que estão ouvindo essa mensagem não estão nem aí para nada, continue assim. Vocês não fazem parte do povo da aliança. Ou pelo menos pode ser que não façam, até o momento que o Espírito queira lhe chamar. Se ele não for fazer isso, é uma lástima. Mas para aqueles que Deus já desvendou os olhos, fizeram eles enxergarem, que alegria, que privilégio, que bênção. Seja grato pelas bênçãos da Trindade. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. O Filho nos redimiu na história. E o Espírito Santo nos tem selado. Uma aplicação aqui agora para a igreja. Igreja que comemora hoje 161 anos. Comemora nesse mês de agosto 161 anos de sua chegada ao Brasil. O que nós devemos tirar de aplicações? Primeiro, sejamos uma igreja grata, porque uma igreja agradecida pela obra da redenção que o Senhor efetuou em nós. Sejamos gratos pela sua eleição, pela sua redenção, pelo selo do seu Espírito, e demonstremos essa gratidão como? Bem, o Pai já escolheu, o Filho nos redimiu. O que nos pega agora é o finalzinho ali, no verso 13, quando diz assim: quando ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O que nós temos que fazer agora é querer ser instrumentos nas mãos de Deus para proclamar o evangelho, para falar a palavra da verdade. E as pessoas vão ouvir e os eleitos de Deus vão se manifestar em algum momento, como aconteceu comigo e como aconteceu com você. Nosso papel é pregar. Se vão se converter ou não, Deus tem os seus. Eu não sei onde eles estão, mas Cristo nos ordena a pregar no mundo inteiro. Então vamos pregar para todo mundo, em todas as oportunidades. Adolescentes, preguem para os seus colegas, falem de Cristo para eles. Crianças, falem de Jesus para as pessoas que vocês conhecem. Não precisa ser só para as crianças não, falem para os pais dos seus amiguinhos também. Falem de Cristo. Senhoras, falem com outras mulheres. Não fale só com as da sua idade, não. Fale também com as mais velhas, com as mais novas. Falem de Cristo. Homens, proclamem o Evangelho de Cristo. Proclamem a palavra da verdade. O Espírito Santo de Deus pode e quer usar a sua igreja para fazer aquilo que Ele mesmo já nos determinou fazer, aquilo que Ele já nos ordenou. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide pregar. Imagina só que bênção, você enquanto prega, poderá ser o instrumento de Deus para a manifestação dos eleitos. Não vai ser o teu discurso, ou a tua capacidade retórica, não vai ser a tua muita eloquência, mas o Espírito de Deus convencendo. Às vezes você é até uma pessoa despreparada. Olha que conforto para você que se acha pouco, se acha fraco, se acha, ai meu Deus do céu, mas eu não sei falar, como é que eu vou falar? Não vai ser você, é o Espírito de Deus falando através de você, meu filho, minha filha. E quando o Espírito de Deus lhe usar para falar do Evangelho, Ele poderá converter corações de crianças, jovens, adultos, de pessoas nacionais ou internacionais, em qualquer lugar do mundo. O Evangelho está acima de todas as culturas e deve ser proclamado a todos. É a melhor maneira de celebrarmos 161 anos da nossa igreja, é sermos gratos por tão grande salvação e nos tornando proclamadores
da salvação que há em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe, para que nós expressemos, através de nossos atos de serviço na pregação do Evangelho, na palavra da verdade, possamos servir ao Senhor assim, expressando que somos uma igreja agradecida por tão grande salvação, por tão grande redenção. Que o Senhor nos abençoe. Amém.